De branco, mas eu não sou a médica. A gente vai ter pauta médica com o Dr. Francisco César Carnevale. Falei o nome certinho? Tadinho. Tudo Como bem? vai? Tudo bem? Prazer. Prazer Tudo bem. todo meu. Vamos falar do Novembro Azul. Qual a importância de falar sobre o Novembro Azul, Dr. Francisco? A importância é que nós temos que nos preocuparmos com a saúde do homem. E a saúde do homem, uma das principais doenças que acometem o homem é a hiperplasia benigna da próstata. O que é isso? Que para quem é leigo é um nome um tanto Difícil, muito complicado, técnico. Muito técnico. É isso. o crescimento da próstata por uma ação do hormônio e quantidade de sangue que entra na próstata. E por então que a próstata cresce com o passar dos anos. Por que tem um nome benigno aí no meio? Porque ela é benigna para a gente separar do câncer de próstata. Ah, então pera lá. Não vamos focar no câncer de próstata. Não, essa é a isso. doença que todo mundo pensa no câncer de próstata, mas a hiperplasia é a doença mais prevalente, a doença que mais acomete o homem. Após os 50 anos de idade, de 2 homens, um vai ter a hiperplasia benigna. 50%? 50% após os 50, 60 anos de idade. O que é essa foto que a gente está vendo, doutor Francisco? Essa foto mostra aqui do lado direito a bexiga e Tá. o canal que sai, que é o canal chamado uretra. É o Sim. canal que conduz a urina de dentro da bexiga até pelo pênis, até ser exteriorizado do organismo. Perfeito. O que nós encontramos ali ao redor desse canal? Encontramos a próstata. A próstata é uma glândula, só tem no homem e ela fica naquela região. Então você vê que ali tem um canal e ele está aberto. Perfeito. O que acontece com o passar dos anos? Olha, vamos passar para o lado direito. Após os 40, 50 anos de idade, a próstata vai crescendo com essa doença chamada hiperplasia prostática benigna, não é câncer, Ótimo. não vira câncer, e ela cresce e vai espremer, vai comprimir o canal. O que vai acontecer? O canal que conduz a urina, ele vai se fechar. O paciente vai ter dificuldades para urinar. Ele vai urinar em pequenas quantidades. Vai toda hora ao banheiro porque ele não consegue esvaziar a bexiga. O xixi, o jato é fraquinho, tem um gotejamento, fica pingando no final. À noite é a mesma coisa. Não dorme. À noite não dorme, ele levanta várias vezes para poder urinar. E aí fica aquela sensação, eu não consegui urinar. Vai no cinema, não consegue assistir um Nossa, filme. atrapalha a vida, então, Atrapalha a doutor vida. A Francisco. qualidade de vida é muito prejudicada por causa disso. Tá. E pode ser confundida com uma infecção urinária? Ela pode causar uma infecção urinária. Ah, pode Por quê? causar. Porque como você não esvazia direito a bexiga, o que acontece? A água fica parada dentro da bexiga. O que acontece com água parada? Em risco de infecção. Tá. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto, depois temos perguntas do pessoal de casa. Doutor, é mito ou verdade que o aumento do volume da próstata é uma condição comum conforme os homens envelhecem? Isso é verdade. Verdade. Normalmente acontece, principalmente após os 40 anos de idade, há o crescimento benigno da próstata. Ela vai crescer e com esse crescimento vão surgir todos os sintomas. É importante a gente falar também que após os 50, 60 anos de idade, a cada 2 homens, um desses homens vai ter a hiperplasia benigna e os sintomas de obstrução do trato urinário. Perfeito. É mito ou verdade que a hiperplasia benigna aumenta as chances do desenvolvimento do câncer? Isso é mito, Tem nada a ver uma coisa com outra. nada a ver. Câncer é câncer, ele nasce como câncer. A hiperplasia, como o próprio nome já diz, ela é benigna. Mas há necessidade de você acompanhar os sintomas dessa hiperplasia e acompanhar anualmente com o seu médico, com o urologista, porque essas duas doenças elas podem aparecer ao mesmo tempo. Uma não exclui a outra. Uma não exclui a outra. E para como é que você faz para diagnosticar e acompanhar? Normalmente o urologista acompanha com toque retal, com o PSA, que é um exame de sangue muito simples, a dosagem de sangue, que é o antígeno prostático específico, e a ultrassonografia. Então essa tríade é muito importante. É mito ou verdade que quanto maior a próstata, piores serão os sintomas? Não. É mito? Isto é mito, não é verdade. Por quê? Os sintomas eles vão acontecer se houver obstrução do canal. Então a próstata pode crescer, mas ela pode crescer para fora. Ela não vai obstruir aquele canalzinho que é a uretra. Ela pode crescer para cima, pode comprimir a bexiga. Mas se ela não comprimir a uretra, o canal, os sintomas normalmente não aparecem. Tá.
É mito ou verdade que a frequência da atividade sexual interfere no risco de HBP? Isto é mito, não é verdade. Não tem relação você ter mais atividade sexual ou menos atividade sexual com o crescimento da próstata ou até com o surgimento do câncer. Isto não é verdade. Tá. É mito ou verdade que a embolização da próstata é um procedimento eficaz que não necessita de cortes e internação do paciente? Isto é verdade. A embolização da próstata, que é entupir a circulação da próstata, ela é uma outra alternativa de tratamento minimamente invasiva. O paciente não precisa ficar internado. Vai embora no mesmo dia e os resultados são muito favoráveis, resultados acima de 90% de sucesso. É ótimo. É ótimo. E você pode substituir a cirurgia. Você não precisa fazer a cirurgia, ela vem como uma alternativa de tratamento. Você pode retirar a próstata na totalidade, que é a cirurgia aberta. Você pode fazer a raspagem interna da próstata, seja com laser ou com bisturi, que vai por dentro e retira o miolo da próstata, aquela parte que cresceu. Essas cirurgias têm alguns riscos de complicações, precisa ficar internado, então são cirurgias mais agressivas e por isso que surgiu a embolização da próstata, que vem como uma alternativa. A gente tem um vídeo que mostra isso. Perfeito. Vamos ver, se o senhor achar que convém, pode explicar. Então, aqui nós identificamos nesse vídeo a bexiga, a próstata que está imediatamente abaixo e o canal. Vamos ver de frente, vamos ver a urina saindo, esvaziando pela uretra, passando no meio da próstata. Tá. O crescimento da próstata, a hiperplasia, veja como tem um estrangulamento, fecha o canal chamado uretra. E aí surgem os sintomas, que a urina fica retida, pode dar infecção e tem dificuldade para urinar. A embolização, por anestesia local, um catéter vai pela virilha, não manipula o pênis, não manipula o órgão sexual. Por um equipamento de raio-x, eu vou dirigindo esse catéter e eu chego com esse catéter bem próximo da próstata. Quando eu chego na próstata, por dentro dele, eu vou passar um outro microcatéter do tamanho de 2 milímetros, um fiozinho de cabelo, e eu vou injetar essas microesferas que vão bloquear a circulação da próstata, bloqueia a ação da testosterona e ela murcha. Murchando vai aliviar o canal e o paciente volta a urinar normalmente, sem a necessidade da cirurgia tradicional, que é a raspagem ou a retirada. Extremamente eficiente, eficaz? 90% de sucesso. O que é isso? Esse é o nosso material de trabalho, é o nosso brinquedo. Vamos ver. Então, o que nós trabalhamos, a minha especialidade é chamada radiologia intervencionista, que é um nome meio difícil de se compreender, mas radiologia é imagem. Tá. Então eu utilizo de uma imagem do raio-x para fazer uma intervenção, que é um nome mais bonito e menos agressivo do que cirurgia. Então faço radiologia intervencionista, vou fazer uma intervenção, uma cirurgia, utilizando do conhecido catéter. Esse é o catéter que entra? Esse é o catéter que entra. Entra pela virilha? Pela virilha ou pelo braço. Aí depende da indicação. As pessoas normalmente conhecem o cateterismo e acham que o cateterismo é só do coração. Mas o cateterismo é o ato de você passar esse catéter por dentro de uma artéria ou de uma veia. Você introduz esse catéter e pode chegar no coração, você faz o cateterismo do coração. Por isso que é grande, porque tem que passar Você pelo pode corpo. chegar aonde você quiser. Você faz o cateterismo da próstata, do útero. Emendando. E veja que ele é muito fininho. E eu posso introduzir aqui. É menor do que uma carga de caneta, o diâmetro. Bem menor, eu diria. Então eu introduzo por aqui. Tá. Esse catéter vai sair depois aqui na nossa ponta, na extremidade. Segure para mim, por gentileza. E aí, quando chega nessa região, eu pego um contraste, uma substância, e vou injetar aqui pela extremidade. Está lá no corpo. Está lá no corpo. E aí eu vou injetar. Eu posso injetar por esse catéter mais calibroso, que vai sair aqui na sua mão esquerda, vai sair um pouquinho de água. Ui, saiu. E aqui eu também injeto as minhas substâncias que eu vou fazer o tratamento. Qual é o objetivo da embolização? É bloquear a circulação da próstata somente numa região em que o médico pode bloquear a circulação para ela murchar. Então eu não vou causar nenhum outro problema na próstata, eu só vou bloquear a circulação para que ela diminua de tamanho. E a recuperação deve ser... O paciente vai embora no mesmo dia. Pois é. E por que a gente tem várias cores aqui, tudo diferente? Cada um é um produto? Cada um é um produto. Nós temos aqui, e são microesferas, você pode segurar. Cada uma tem um tamanho, são como grãos de areia. E o médico intervencionista vai escolher qual é o melhor tamanho para aquele paciente e para aquela artéria.
Existem próstatas de 40, 50, 70, 200 gramas e a gente vai escolher no momento da cirurgia o melhor tamanho. Depois que tiver certeza do que tem lá. Depois que eu tiver certeza. E como que eu confirmo que eu tenho certeza? Para garantir a segurança e a eficácia do tratamento, quando eu tenho o catéter naquela região onde que eu defini que eu vou injetar as esferas e fazer o tratamento para bloquear a passagem de sangue, eu vou fazer uma tomografia específica da próstata, para verificar quais são os locais que eu posso injetar. Eu posso tratar próstatas de todos os tamanhos. 40 gramas, 50 gramas, 200 gramas, não, o tamanho não é um problema. E quanto maior, melhor. Sim. Não é? E agora a gente tem que saber que normalmente os sintomas acontecem somente quando obstrui. Então a gente não vai exercer esse tipo de tratamento, nem outro tratamento, se não tiver sintoma. O médico trata os sintomas. Nós temos perguntas do pessoal de casa, a gente começa a responder daqui a pouquinho. Vamos para as perguntas do pessoal de casa e a primeira pergunta veio da Solange. Meu marido tem 50 anos e começará a tratar a HPV. Os medicamentos para esse problema provocam disfunção sexual? Essa é uma ótima pergunta da Solange. Os medicamentos não provocam disfunção sexual. O que eles podem provocar é diminuição da libido, do desejo sexual, entendeu? Porque eles atuam na ação da testosterona, na função da testosterona, inibindo a ação da testosterona e por isso o homem pode ficar menos fogoso, um pouco com menos desejo sexual. Mas não provocam disfunção sexual. E quanto tempo dura o tratamento? Depende do medicamento. Esse medicamento que atua diminuindo o tamanho da próstata, pelo menos 6 meses. E outros medicamentos, eles têm efeito de imediato, mas o homem tem que tomar para a vida toda. Uma vez que começa com o tratamento medicamentoso, com o remédio, ele tem que tomar para a vida toda, caso contrário, os sintomas podem voltar. Perfeito. Próxima pergunta. Enviada pelo José Eduardo. Paciente cardíaco pode passar pela embolização da próstata? Sim. O paciente que tem problemas de coração, que toma aspirina, que toma medicamentos que afinam o sangue, eles podem ser tratados. Essa é uma outra grande vantagem da embolização, porque a cirurgia é feita por um furinho de 2 milímetros na virilha. Então o risco de sangramento é mínimo. Tem contraindicação? Contraindicação são pacientes que têm próstatas menores que 30 gramas, próstatas muito pequenas. Pacientes com câncer, tem que ser excluído o câncer. Pacientes que tenham cálculo, pedra, dentro da bexiga ou que estejam com infecção, esses pacientes têm que ser avaliados previamente pelo urologista e também pelo radiologista intervencionista para que a gente possa escolher o melhor candidato. Mais uma pergunta. Enviada pela Ângela. Fiquei grávida enquanto meu namorado tomava remédio para aumento da próstata. Ele tem 41 anos. Existe algum risco para o meu bebê? Não tem risco algum, Ângela. Pode ficar tranquilo. A medicação ela não altera nenhum problema nos espermatozoides e no seu óvulo também, consequentemente. Não pode ficar muito tranquila com relação a isso. Mais uma pergunta. Rafael. Próstata aumentada causa sangue na urina? Ótima pergunta do Rafael. Uma das complicações do crescimento da próstata pode ser o sangramento, porque quando ele cresce, por que ele cresce? Porque a próstata vai recebendo sangue. E esse é o intuito da embolização, é bloquear a passagem de sangue dentro da próstata. Uma das complicações desse crescimento pode ser comprimir o canal e causar os sintomas, mas também pelo aumento da circulação na próstata, por causa de sangue, pode ter sangramento. E a embolização também pode tratar isso. Mais uma pergunta. Tiago, tomar banho com água muito fria ou quente pode piorar a próstata já aumentada? Não existe relação entre banho quente, banho frio e o tamanho da próstata. Então, isso é um mito que existe. Não se preocupe com isso, Tiago. É um processo, pelo que eu entendi aqui, natural do envelhecimento. Perfeito. Após os 40, 50 anos de idade, já após a adolescência, com o efeito da testosterona, a próstata vai começar a crescer e aí, com esse crescimento, vão surgir os sintomas da dificuldade para urinar.
Posso deduzir, então, a partir da nossa conversa, que assim como nós mulheres temos o hábito de ir ao ginecologista uma vez por ano, os homens também precisam adquirir esse hábito depois dos 40? Sim, a partir dos 40, 50 anos, obrigatoriamente, eles têm que procurar o seu urologista para fazer o acompanhamento e verificar, para ter um envelhecimento com melhor qualidade de vida. Porque a gente vive mais, né, doutor Francisco? Tem que viver melhor. Hoje em dia, a expectativa de vida aumentou, então é importante que os pacientes, os homens, procurem o seu urologista, façam acompanhamento, assim como a mulher faz com o ginecologista. E a família agradece. Sim, não é? Importante. Professor Dr. Francisco César Carnevale é radiologista, intervencionista, como ele explicou. O site dele é CRIEP, C-R-I-E-P, criep.com.br. O telefone do Dr. Francisco, 11 3237 1616. 3237 1616 e o Instagram do doutor é criep2016, @criep2016. Muitíssimo obrigada Obrigado. pelos esclarecimentos Prazer. e pelo prestígio de vir aqui nos visitar. Muito obrigado pelo Até a convite, próxima. um prazer.